Olá, galerinha, tudo bem? Aqui é o professor Mário, de Língua Portuguesa. Na aula de hoje, nós iremos aprendermos sobre sujeito e predicado, que nada mais é do que termos essenciais da oração. Para falarmos de sujeito e predicado, não podemos esquecer do que é frase, o que é oração e o que é período. Então, por isso, nós iremos revisarmos um a um, ok? Frase. Frase pode ser definida por seu propósito comunicativo. Isso significa que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação, de interação verbal. Ela constitui um emaranhado de palavras que, apesar de ser responsável pela interação verbal, nem sempre precisa ter na sua composição um verbo. Tipos de frases. Frases interrogativas, entonação de pergunta, geralmente é finalizada com um ponto de interrogação. Exemplo: que dia você volta? Frases exclamativas, entonação expressiva, reação mais exaltada, geralmente finalizada com ponto de exclamação ou reticência. Exemplo: que horror! Frases declarativas não são marcadas pela entonação expressiva ou intencional. Geralmente apresentam declarações afirmativas ou negativas e são finalizadas com um ponto final. Exemplo: amanhã não irei à escola. Frases imperativas, enunciado que traz um verbo no modo imperativo. Esse tipo de frase é muito comum em manual de instrução, em anúncios, publicitários, que tenta, no caso, conversar com o interlocutor e induzi-lo a fazer algo. Geralmente sugere uma ordem, um conselho, e é finalizada pelos pontos de exclamação e final. Fale mais baixo. Frase nominal e verbal. As frases podem ser classificadas em nominais e verbais. Frase verbal é a frase que apresenta o verbo na sua formação. O dia amanheceu frio. Já li o livro todo. Você entendeu alguma coisa? Já a frase nominal é a frase que não apresenta verbos na sua formação. Atenção! Coisa estranha. Que lindo! Oração. O que é uma oração? Oração é toda a construção linguística que contém um verbo ou uma locução verbal. A oração é uma unidade sintática. Trata-se de um enunciado linguístico, frase, cuja estrutura caracteriza obrigatoriamente pela presença de um ou mais verbos. Toda oração é considerada frase, pois possui verbo ou locução verbal, e geralmente é constituída por sujeito e predicado. Mas nem toda frase será considerada oração, caso esta
não possua verbo ou locução verbal. Período. Ao interagirmos com um texto escrito, muito facilmente relacionaremos com as frases compostas ou não por verbos, certo? É nessa interação que se encontram os períodos. Na fala, o início e o final dos períodos são marcados pela entonação. Já na escrita, o que delimita a extensão dos períodos são as letras iniciais, maiúsculas e as pontuações específicas. Tipos de períodos. Os períodos podem ser simples ou compostos. Vejamos cada um deles. Períodos simples. Os períodos simples são aqueles constituídos por uma oração, ou seja, um enunciado com apenas um verbo e sentido completo. Exemplo: os dias de verão são muito longos. Nesse caso, a palavra são pertence a um traço de palavra verbo, ser. Período composto. Os períodos compostos são aqueles constituídos por mais de uma oração, ou seja, 2 ou mais verbos. Exemplo: Mariana me ligou para dizer que não virá mais tarde. Período composto por 3 orações, verbos ligar, dizer e vir. Termos essenciais. A oração é caracterizada sintaticamente pela presença de um ou mais verbos. Geralmente a oração apresenta um sujeito e um predicado, o qual é introduzido na língua portuguesa pela presença de um verbo. Sujeito e predicado são considerados termos essenciais das orações, de forma que, muitas vezes, na ausência deles, as orações não produzem comunicação adequada, ou seja, deixam de fazer sentido. Sujeito e predicado nas tirinhas. Temos aí 2 tirinhas, né? Vamos observar. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Professor, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva derrubou? A Dona Aranha ou a parede? Percebe-se aí que a professora ficou sem ação, né? Não teria essa resposta para dar ao aluno. Por quê? Porque a construção da frase estava mal conduzida, né? Então, por enquanto, ela não saberia explicar quem a chuva derrubou. Vejamos outro exemplo. Cebolinha e Mônica, né? Cebolinha, o verbo entrega o sujeito da oração. Que fofoqueiro! Neste exemplo, né? Podemos perceber a dica, né? Que sempre que quisermos saber quem é o sujeito, é só perguntar ao verbo ou quem fez a ação. Então vamos lá. Posição do sujeito na oração, né? Dependendo da posição dos seus termos, a oração pode estar na ordem direta, isto é, o sujeito aparece antes do predicado. Por exemplo, a Dona Aranha subiu pela parede. Dona Aranha sujeito e o predicado subiu pela parede. Na ordem inversa, isto é, o sujeito aparece depois do predicado, subiu pela parede a Dona Aranha. Então, quem é o sujeito? A Dona Aranha. E quem subiu? Que subiu pela parede, que é o predicado. Também temos o sujeito no meio do predicado, né? Ou no meio, ou entre o predicativo, né? Por exemplo, aqui, despreocupada, a Dona Aranha subiu pela parede. Quem subiu pela parede?
A Dona Aranha. Então, ela é o sujeito. E de que forma que ela subiu? Despreocupada. Então, despreocupada, predicativo do sujeito. Para pensarmos, né? Sujeito e predicado. Tipos de sujeito. Sujeito simples, composto, indeterminado, desinencial, oculto, né? Oração sem sujeito, ou também conhecida como oração sujeito inexistente, né? Tipos de predicado. Então, são 3. Predicado verbal, predicado verbo nominal e predicado nominal, né? Vejamos agora, né, uma dica para localizar os termos essenciais da oração. Para encontrar sujeito, deve primeiro localizar o verbo dentro do texto. Logo em seguida, identificar o termo que concorda com o verbo, fazendo a correlação. Atente para a seguinte regra. Quem mais verbo se o sujeito estiver relacionado à pessoa. Que mais verbo se o sujeito estiver relacionado à coisa. Vejamos alguns exemplos. A fé move montanhas. Que move montanhas? A fé, né? Então, nesse caso aqui, sujeito simples. O professor e os alunos revisaram a matéria. Quem revisou a matéria? O professor e os alunos. Então, aqui temos o sujeito composto. Aprendemos muito durante a revisão de conteúdo. Quem aprendeu muito durante a revisão de conteúdo? Ah, não sabemos, né? Sabemos sim, né? Pela terminação do verbo, nós conseguimos deduzir que fomos nós. Nesse caso aqui, nós temos um exemplo de sujeito oculto ou desinencial, né? Que algumas gramáticos irão dizer desinencial, ok? As duas colocações estarão certas. Para finalizar, iremos aprender como localizar o predicado nas orações, né? Vamos lá. Para localizarmos o predicado das orações, devemos efetuar a seguinte pergunta. O sujeito faz o quê? A fé move montanha. A fé faz o quê? Move montanhas. O professor e os alunos revisaram a matéria. O professor e os alunos fizeram o quê? Revisaram a matéria. Nós, sujeito oculto ou desinencial, né? Aprendemos muito durante a revisão de conteúdos. Nós fizemos o quê? Aprendemos muito durante a revisão de conteúdos. Então, por hoje é só, galerinha. Se cuide, fique com Deus. Até a próxima.